Fala, torcedor alvinegro, mais um videozão pra vocês aqui com as notícias do Globo Esporte. Comentaristas vindo da... Cara, olha isso, da UOL, falando bem do Botafogo, porque geralmente a UOL é muito contra o nosso clube, tá, galera? Então hoje o vídeo tá muito bom, tá muito insano. Acompanhe as notícias completas do Botafogo pelo Globo Esporte com a provável escalação e as notícias de hoje. Vamos com força máxima. E é isso, rapaziada, vamos pro vídeo aqui. Hoje tem Botafogo, hein? O Botafogo pega o Criciúma no Maracanã. E a Débora Gares conta pra gente como o líder vem pro jogo. Olá, muito boa tarde para você. O Botafogo volta a mandar um jogo de Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã hoje à noite, depois de 10 anos. E para enfrentar o Criciúma, o técnico Arthur Jorge vai contar com a maior parte do elenco, inclusive aqueles jogadores que estavam a serviço das respectivas seleções. A provável escalação tem John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos na zaga ou Adrielson ao lado de Alexander Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda ou Cuiabano. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada, Savarino e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, dupla que mandou bem demais na seleção. A torcida do Botafogo esgotou ontem mesmo os mais de 50 mil ingressos colocados à venda para ela e com isso já temos garantia de recorde de público do clube neste ano. E agora você confere uma entrevista exclusiva do Vitinho para o repórter Rafael De Angeli. A vida no exterior traz alguns ensinamentos, como, por exemplo, novos idiomas. Nesse tempo lá fora você aprendeu quantas línguas? 3. 3? Inglês, francês e português. 3 não, 2, né? Inglês, francês e português eu falo. O francês ele aprendeu na Bélgica, foram 4 temporadas lá. O inglês ele aprendeu na Inglaterra, foram 2 temporadas lá. Ao todo, 6 anos longe do Brasil. O mineiro Vitinho, que só fez um jogo no profissional do Cruzeiro, lá em 2018, ainda está se readaptando ao país de origem. Mais difícil o clima, com certeza o clima. Eles falam que o sol tá me matando aqui. Desacostumei muito com o sol. Na Inglaterra, os dois últimos anos só vivi no tempo nublado, no meio da chuva. Então acho que o clima é a coisa mais difícil e a coisa mais fácil é o grupo. O elenco abraçou mesmo, a comissão técnica também. Vitinho foi apresentado no dia 4 de setembro e no dia 10 estreou contra o Corinthians. Na sequência, disputou as 2 partidas inteiras contra o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores. Perdeu um pênalti na decisão, mas deu tudo certo no final. E o Botafogo chegou à semi da Liberta depois de mais de 50 anos. Não teve jeito. Em apenas 5 jogos, ele já faz sucesso com os alvinegros. Eu saio com minha família, eles pedem para tirar foto. Claro, eu paro, tiro foto com todos. A torcida do Botafogo me abraçou de uma forma incrível. Não só pessoalmente, mas na rede social, tudo. Tá sendo incrível. O Botafogo investiu cerca de 50 milhões de reais no lateral direito, o que faz Vitinho ser o defensor mais caro contratado pelo futebol nacional na última década. A história de Vitinho é um daqueles casos de jogadores brasileiros formados no país que começam a carreira profissional no exterior. Por isso que só aos 25 anos de idade ele deve fazer a estreia dele no maior palco do futebol nacional. Maracanã, local do jogo de hoje contra o Criciúma. Vitinho até foi relacionado para o clássico contra o Fluminense no mês passado, disputado no estádio, mas não entrou em campo. Eu espero que a gente ganhe o jogo, se der eu posso fazer um gol, ajudar o time. Jogar no Maracanã, o principal estádio do nosso país, acho que é uma prestação incrível, é um sonho de criança, então estou muito feliz, espero que a gente saia com a vitória na sexta-feira. Vamos seguir de Campeonato Brasileiro, sexta-feira, 8 da noite. Atenção que é jogo importante, repito, sexta, 8 da noite. Botafogo e Criciúma jogam no Maracanã. A partida não é no Newton Santos por conta de show do cantor Bruno Mars. Naquele confronto entre Botafogo e Palmeiras, que a gente tem acompanhado na classificação, o Botafogo vai jogar exatamente 48 horas antes, né? O Palmeiras joga só no domingo às 8. Então é uma chance vital para o Botafogo jogar em casa e fazer uma vantagem de 6 pontos, botar a pressão em cima do Palmeiras, que vai jogar fora de casa e não é fácil contra a equipe do Juventude. Então, esse duelo vai ser exclusivo do Premier nessa sexta-feira, às 8 da noite, Botafogo e Criciúma. Vale muito a gente acompanhar, o Botafogo está vivendo um grande ano, na minha opinião, um time muito melhor, muito mais bem montado do que aquele do ano passado, que fez um primeiro turno histórico e um segundo turno também histórico, só que para baixo, né? Eu costumo dizer, Marinho, que se o Botafogo fizesse aquela campanha ao contrário,
teria sido um dos maiores casos de ressuscitar um time no Brasileiro da história. Da história. Ressurreição do Botafogo. A ressurreição ia sair, sei lá, ia sair provavelmente dos últimos lugares e ia parar lá no 5º lugar. Ia ser genial, mas como foi no começo muito bom e um fim, ficou com aquela pecha de pipocada, não sei o quê. Esse ano me parece o Botafogo muito melhor, muito mais bem montado, eu gosto muito mais de ver esse time jogar, e Botafogo Criciúma, exclusivo no Premier nessa sexta-feira, tem tudo para ser um baita de um jogo, é imperdível. Com certeza. A partida vai ser no Maracanã, como eu disse, por causa do show do Bruno Mars, né? E depois de 10 anos, o Botafogo volta a mandar uma partida no Maracanã. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, quando perdeu para o Palmeiras por 1-0, gol do Henrique Dourado. Então, a última imagem do jogo do Botafogo no Maracanã como mandante não foi tão boa assim. Mas a equipe vive a sua maior sequência invicta, viverá a sua maior sequência invicta na temporada, caso não venha a ser derrotado pelo Criciúma. Chega então a 12 jogos de invencibilidade. A última vez que o Botafogo perdeu foi em agosto, para o Juventude. O maior público da temporada é esperado nesse jogo, o maior público do Botafogo, evidentemente, nessa partida contra o Criciúma. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para esse jogo. Portanto, se espera um público gigantesco para apoiar também os jogadores que voltam após gols pela seleção brasileira. Casos do Luiz Henrique e também do Igor Jesus. Lembrando que o Almada também marcou, né, pela Argentina na última data FIFA, jogadores muito importantes do Botafogo. Quem quer colocar água no chope do Botafogo e uma pimentinha a mais na disputa do título brasileiro é o Criciúma, que chega com uma ideia tática um tanto quanto diferente. Vai fazer aquela famosa dobra de laterais, pela lateral esquerda, com o Marcelo Hermes, que é lateral, jogando como meio-campista. O técnico Cláudio Tencati não deve contar com o Barreto, que é meio-campista, e com o Dudu, lateral direito. Ambos perderam alguns treinamentos de preparação para esse jogo. O mesmo vale para o Mateuzinho, que sempre trabalhou separado do elenco, e o Wilker Angel, que vem de recuperação de lesão, ainda está em processo de transição. Essas informações do desafiante Criciúma. Deixa o teu like aqui para o Onde Assistir, te inscreve no canal do All Sport e bora para os palpites. Eu vou reto nessa, eu abro o palpite com convicção que vai dar Botafogo. E aí, Alan? Eu também. Por mais que o Botafogo tenha confronto importante na quarta-feira pela Libertadores, o jogo é na sexta e o time está liderando o Campeonato Brasileiro. Não dá, né? Vai ter que jogar para cima. E o Criciúma é aquilo. Baita campanha, muito acima do que a gente esperava nesse campeonato até agora. E só que ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Se ganhou a última, tá na hora de perder, né? Então, normal. Jogo normal, o Botafogo ganha. É engraçado que o palmeirense vai torcer tanto pro Criciúma e o Criciúma vai incorporar tanto o Palmeiras nesse jogo que até dobra de laterais vai fazer, né? Que coisa. O Abel Ferreira está orgulhoso do Criciúma fazendo isso. E como último comentário, né? O Botafogo não manda o jogo desde 2014 no Maracanã. Perdeu para o Palmeiras, que também era horrível, né? Naquela época os dois times eram muito ruins, os dois times eram terríveis, e hoje eles lutam pelo título brasileiro. Nada como o tempo no futebol. Um dia após o outro, né? Coisa bem linda que acontece no futebol. Futebol, tudo muda muito rapidamente. Nesse caso, não tão rapidamente, né? Poxa, 10 anos, mas as coisas mudam muito rapidamente no futebol. O Palmeiras foi... O Botafogo ainda tá mudando, né? O programa tem jogo do Botafogo, um jogo que pode valer a manutenção da liderança, né? Na situação atual, o Botafogo ainda não tem vantagem, quer dizer, tem a vantagem do empate no confronto direto contra o Palmeiras, né? A conta que a gente vem fazendo assim... Se os dois pontuarem da mesma maneira, até se enfrentarem, quem é que leva vantagem? Hoje o Botafogo tem a vantagem do empate. O Palmeiras, vamos supor, se o próximo jogo fosse Palmeiras e Botafogo, e o Palmeiras vencesse, assumiria a liderança, né? O Botafogo, para ter um conforto ainda maior para o jogo contra o Palmeiras, precisa abrir vantagem até lá, no sentido de poder perder, né? E ter uma situação mais tranquila para administrar nas últimas rodadas, enquanto ainda lida com a Libertadores. O Tim já lançou também essa provocação no programa de hoje, né? Quando é que vai ser Palmeiras e Botafogo? Depende do Botafogo.
Depende de ele avançar ou não na Libertadores. Num confronto em que é absolutamente favorito contra o Peñarol. Certo? Absolutamente favorito? Total. Não. Não, Simas. Absolutamente não. Favorito. Não, favorito. Agora, absolutamente favorito. Até porque o Peñarol vai fazer o jogo dele. E é um jogo... O Peñarol tem... Acho que fazendo o jogo dele ele não consegue segurar o Botafogo, não. Precisaria de algo mais. O Peñarol precisaria apresentar uma carta na manga aí, para poder segurar o Botafogo. Aguardemos os acontecimentos. Ele não quer cantar vitória. Não, igual o Criciúma ali. Criciúma tem uma tradição, cidade apaixonada por futebol, os carvoeiros, terra do antigo Metropol, tem uma tradição longa aí. O Criciúma tem conseguido, evidentemente, resultados melhores no seu estádio. Sim. Né? Temporada muito interessante. Mas faz uma temporada boa. Baseado na quantidade de gols que faz, né? Muito diferente da expectativa antes da temporada. Tem o título que o Botafogo não tem, por exemplo, porque o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. O Filipão, né? Filipão. Contra o Grêmio, diga-se de passagem. E é curioso, porque nessa rodada, Botafogo e Palmeiras estão enfrentando times da mesma faixa e com características semelhantes, eu digo, mesma faixa de classificação, né? O Criciúma está em 12º com 35 pontos e o Juventude, que enfrenta o Palmeiras, está em 14º com 34 pontos. Os dois estão muito pertinhos na tabela. Estão fazendo uma campanha razoável, mas são dois times também que ficam numa situação ali de um pouquinho desconfortável, porque para ir para baixo, olha ali. Com 4 caindo. Muita gente pouca caindo. Gente, não dá para ficar confortável, né? E os 3 ali, ó, Criciúma, Bragantino e Juventude, que estão bem pertinho. O Grêmio está com 35 pontos também. Que nem o Criciúma. Mas eles olham para trás e veem Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. Times com potencial de investimento alto, né? E que vão brigar com o Botafogo. Aquela é um fenômeno recente. E bom, rapaziada, para complementar aqui para vocês, né, o Botafogo fez apenas uma troca na lista aí de Libertadores, tá? Ele acabou inscrevendo o Carlos Alberto para as semifinais aí contra o Peñarol. Olha isso, galera, o Botafogo inscreveu o atacante Carlos Alberto no lugar de Raí, que está emprestado ao CRB para as finais da Libertadores. Cara, é válido, né, velho? É válido. Porém, eu acho que o Carlos Alberto é aquela aposta que é improvável, tá? A gente nunca sabe quando ele vai entrar bem. Eu sei que é normal, mas tem jogadores que a gente sabe que quando entra para resolver. Carlos Alberto, já quando a gente espera algo dele, ele meio que se esconde, e às vezes quando a gente não espera nada, ele vai lá e faz uma partidaça. Cara, é muito louco ver o Carlos Alberto jogar. Mas como a gente não tinha outro para colocar, foi muito legal aí ter inscrevido o Carlos Alberto aí, né? Essa foi a única troca também das 3 que o clube poderia fazer na lista da Conmebol. O Carlos Alberto voltou do empréstimo do Molenbeek e já tem 8 jogos e 2 gols pelos Botafogo em 2024. Galera, tem mais 2 vagas ainda, né, galera? Deixa eu ver se o Botafogo vai inscrever mais alguém aí pra gente ficar por dentro. E outra novidade que eu trazer aqui pra vocês é referente, galera, ao Eduardo, tá? O Eduardo tá de volta e já tá relacionado pro jogo de hoje contra o Criciúma, tá, galera? Depois de 3 meses aí machucado, né? Se preparando pra voltar. Então tá desde julho sem atuar, quando ele teve aquela lesão grave na coxa que, cara, teve cirurgia, né? A recuperação aí durou 3 meses. Então, ele também tem contrato até o fim de 2024, tá, galera? Com o Botafogo. E o Botafogo já tem conversas aí em andamento para renovação, tá? Então, vale muito a pena manter o Eduardo no elenco, na minha opinião. Jogador muito bom, muito craque, tá, galera? Não se esconde de jogos importantes, né? Tem todas as características ali de um craque que o Botafogo também precisa para hoje. Tem a certa idade, tem a certa limitação, mas mesmo assim é um jogador essencial para o nosso Botafogo. Então, galera, esse foi mais um vídeo, né? Se gostou, se inscreve, deixa o like. Tamo junto, até o próximo e fui!